Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre reportagem. Objetivos: ler e interpretar trechos de uma reportagem, localizar as informações implícitas e explícitas no texto, reconhecendo os elementos que compõem a reportagem, identificar a finalidade do texto e a concordância verbal. Quais são os elementos necessários para escrever uma reportagem? Você já usou o Jamboard com certeza. Vamos anotar no Jamboard os elementos que vocês lembram. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que deve ter uma reportagem? Então você pode usar aí o Jamboard, colocando palavras-chave, né? Usando aqui, ó, na barra os aplicativos, né? Você tem, por exemplo, o bloquinho de stickers, ó. E daí você escreve dentro. Você tem a opção também depois de apagar, de fazer manualmente, várias coisas. Também é bacana porque você pode estar inserindo imagens. Então, experimente o Jamboard, você vai gostar. Reportagem. Olha a manchete da nossa reportagem, né? Aqui nós temos o título. Estudantes vivem o desafio de escolher uma profissão. E você? Está vivendo esse desafio de escolher uma profissão agora? Como que é para você isso? Já pensou a respeito? Vamos conhecer mais sobre esse assunto analisando a reportagem. Fazer testes vocacionais, visitar empresas e ler sobre o assunto ajuda a tomar decisão. Essa frase é o subtítulo da reportagem. Você percebe como é importante um subtítulo? Olhe como ela já vai direcionando o que vai ser abordado na reportagem. Por Universidade Veiga de Almeida, 17/11/2017, atualizado em 17/11/2017, conteúdo de responsabilidade do anunciante. Muito importante numa reportagem, até para quê? Para você verificar se não é uma fake news. O que tem? A fonte com data, autor e hora da publicação. Por vezes, ó, nós temos aqui 15:49, 12:59, observar a atualização da reportagem. Sintetizando, o título: estudantes vivem o desafio de escolher a profissão. O subtítulo: fazer testes vocacionais, visitar empresas e ler sobre o assunto, ajuda a tomar decisão. E a fonte com data, autor e hora da publicação. Vamos ao texto da reportagem. Te convido a acompanhar comigo agora a leitura desse texto. Considerados úteis por especialistas como Vivian Anaya, os testes vocacionais online têm ficado cada vez mais assertivos. No Guia Enem, por exemplo, é possível encontrar um teste vocacional completo, que avalia 4 detalhes importantes antes de trazer um resultado: exame de personalidade, impressões sobre as áreas de trabalho, aspirações e análise de habilidades. Ao abordar aspectos mercadológicos e emocionais, o serviço pode ajudar quem ainda não sabe qual profissão seguir. Viu que o texto já direciona algumas questões para a reportagem. E eu te pergunto, quais são os aspectos que devem ser considerados na hora de escolher a profissão, segundo a reportagem? Segunda questão, você concorda com a reportagem? E mais, esses aspectos são únicos? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei e conferi contigo o gabarito da nossa questão sobre reportagem. Você concorda com a reportagem? Será que você chegou a pensar nisso? Quais são os aspectos, então? Vamos gabaritar. Quais são os aspectos que devem ser considerados na hora de escolher uma profissão, segundo a reportagem? Segundo o texto, vou até retornar aqui no texto para você, aspectos mercadológicos e emocionais. Então, sempre eu retomo a leitura do texto, pessoal. Para quê? Para verificar onde está, em que parte está a resposta à questão. Outra pergunta que eu te fiz sobre se você concorda ou não com a reportagem e se esses aspectos são únicos, é uma resposta pessoal. Mas provavelmente você deve ter respondido, claro, que existem também outros aspectos a serem levados em consideração. Confere? Continua a leitura comigo aqui. Com a ajuda de testes ou com um coach vocacional, os candidatos garantem maiores chances de encontrar uma carreira compatível com seus gostos e ambições. O período pós-ENEM é marcado por muitas pressões externas e logo encontrar uma área de interesse pode aliviar boa parte dessa tensão. Segundo Vitor Cássio, um dos principais fatores de ansiedade para os jovens ainda é a influência familiar. A pressão dos pais pode ser um problema. Pela dependência financeira típica da idade, alguns alunos são impedidos de escolher certos cursos. Os testes ajudam, mas estamos falando de seres humanos. Então é importante ver esse recurso como orientadores e não como uma fonte de verdade. Completo consultor. Selecionar uma profissão para o resto da vida parece uma ideia assustadora para alguns estudantes. Mas Viviane Anaya sugere alguns recursos que podem amenizar a angústia do período de decisão. Então, esse momento de autoconhecimento dos estudantes também deve ocorrer com os responsáveis. Questão 2, atividade 2. Está preparado? Vamos lá? A escolha da profissão é de responsabilidade individual, mas a reportagem aponta para alguns recursos para amenizar a ansiedade do momento. Quais são? Você dispõe desses recursos? Pensa um pouquinho aí, que eu já volto conferir contigo. Voltei, claro que voltei, conferi contigo a atividade sobre reportagem. Você percebeu como é interessante esse texto de reportagem, como ele aborda alguns aspectos? Será que você já tinha lido a respeito? Como que é para você essa questão da escolha da profissão? Já escolheu? Está em dúvida?
Importante ver o que a matéria traz, né? Como ela interpreta o fato da escolha da reportagem. Numa reportagem, o que a gente observa sempre? Que a reportagem aprofunda o fato, que era a notícia, sobre a escolha da reportagem. Então, interpretar esse fato, completar informações, seja com iconografia, com gráficos, com mais texto, com fontes fidedignas, é o que faz uma reportagem. Gabaritando. Atividade 2. A escolha da profissão é de responsabilidade individual, mas, porém, contudo, todavia, a reportagem aponta para alguns recursos. Para quê? Para amenizar a ansiedade deste momento. Você identificou quais são os recursos? Vamos dar uma olhadinha? O autoconhecimento e ajuda dos familiares. O que se entende por autoconhecimento? Então, segundo o texto, seria você fazer os testes vocacionais, você também, como sugestão minha, você pode perceber o que você não gosta e ir por eliminação. Mas é importante você ter esse filtro e aplicar o autoconhecimento. Você dispõe desses recursos? Se você não dispõe, fica a dica o quê? Que tem sites, né, gratuitos que te ajudam a fazer testes vocacionais, né? Dá uma pesquisadinha aí nas ferramentas de busca da internet, nas redes sociais, você vai se surpreender que às vezes tem testes vocacionais, ferramentas de busca, esclarecimento. Hoje tem até visita virtual em algumas instituições que você pode estar utilizando, né? Nesse momento agora de pandemia, é interessante você buscar essas visitas virtuais e conhecer melhor sobre a profissão que você quer seguir. Te convido a continuar comigo a leitura da reportagem. A reportagem tem como fonte o Globo, Sociedade, Educação, Guia Enem, Desafio de escolher a profissão. Então você pode olhar no Guia do Enem, nessa reportagem do Globo, ler mais sobre isso. Fica a dica. Antes de escolher uma carreira, é muito importante perceber em qual área ela está. Prestamos atenção em uma profissão e vemos certo glamour nela, mas isso não é suficiente. Tem que saber exatamente as possibilidades de trabalho em cada área. Por isso, visitar empresas e conversar com profissionais é tão útil, conclui a professora. Atividade 3. Antes de escolher uma carreira, é muito importante perceber em qual área ela está. Prestamos atenção em uma profissão e vemos certo glamour nela, mas isso não é suficiente. Temos que saber exatamente as possibilidades de trabalho em cada área. Por isso, visitar empresas e conversar com profissionais é tão útil, conclui a professora. Pergunta-se: por que a professora usa verbos em destaque concordando com a primeira pessoa do plural? Explique. Uma dúvida que alguns podem ter, né? O que é a expressão certo glamour, né? É certo destaque, né? A pessoa acha, aquilo é tão maravilhoso, tão fantástico, né? Então, por exemplo, às vezes você acha lá uma profissão, olha que lindo, que maravilhoso, né? Mas você não sabe todo o trabalho que há por trás daquilo, quanto estudo tem que ter. Você está vendo a parte do glamour. Aqui, nós queremos que você veja os verbos. Quais são os verbos? Prestamos. Como eu sei que esse verbo está na primeira pessoa? Quem é que prestamos? Lembra? Nós. Primeira pessoa do plural. Muito bem. Vemos. Pergunta que eu faço ao verbo. Quem é que vemos? Nós. Temos. Quem é que temos? Nós. Lembrando, então, que as pessoas são 3. A pessoa que fala, eu, plural, nós. A pessoa com quem se fala, tu, plural, vós. E a pessoa de quem se fala, ele ou ela ou você, plural, você, vocês, né? Ou eles e elas. Então, sempre tem essas 3 pessoas do discurso. Explica para nós aí, já te dei uma resenha para te ajudar na explicação. Eu já volto.
Voltamos, claro, e estamos analisando a reportagem. Você viu como é interessante, como tem implicações a escolha de uma profissão? Vem cá, já se interessou por ler mais a respeito? Claro que já, né? Seguimos com a atividade 3. Por que a professora usa verbos em destaque concordando com a primeira pessoa do plural? São os verbos prestamos, vemos e temos. Para concordar com o nós e incluir todos, ela e os leitores da reportagem. Então, ela se inclui na reportagem, né? Observe aqui na leitura. Antes de escolher uma carreira, é muito importante perceber em qual área ela está. Prestamos atenção em uma profissão e vemos certo glamour nela. Mas isso não é suficiente. Temos. Você percebeu como a narradora, no caso, a autora, está inclusa no texto? Exatamente. Então, é esse recurso de concordância que ela faz. Com isso, ela cria o quê? Uma proximidade com o leitor. É bacana explorar esse recurso porque uma reportagem é do segmento jornalístico. Além dela ser clara, né? E ela tem que ser bem abrangente, ela tem que usar que tipo de linguagem? Uma linguagem que atenda à maioria das pessoas que vão ler essa reportagem. Por isso é tão importante. A reportagem tem o intuito do quê? De informar. Ao mesmo tempo em que ela faz o quê? Ela problematiza a questão, trazendo causas, consequências, propostas de solução. E o texto, então, como acabei de falar, tem que ser o quê? Claro, seguir a norma padrão da língua e pode trazer a opinião de especialistas a respeito. Por que isso, professora? Porque a reportagem, comparativamente falando em relação à notícia, o que ela faz? Ela aprofunda, ela interpreta, né? Ela te dá maiores informações. Vamos ver aqui uma parte interessante da estrutura da reportagem. Nós já vimos a manchete, a linha fina. Já vimos a fonte também. E agora estamos aqui, ó, no lead. O que é o lead? Corresponde, pessoal, aos primeiros parágrafos do texto jornalístico. E o que devem ter esses parágrafos? Você já deve ter se perguntado. Esses parágrafos, eles são importantes porque ele vai conter as informações, né, que serão discorridas pelo autor. O lead é uma espécie de resumo, tá? E as palavras-chave serão apontadas. Então, demora um tempinho para confeccionar aquele lead, aquele resuminho. Já percebeu que tem gente que folheia o jornal, lê a manchete e lê o lead, lê a manchete e lê o lead. É um costume, por vezes, no jornal de domingo, fazer isso, né? Aí você aprofunda a tua leitura naquela manchete que mais te atraiu. Então, um dos recursos é esse resuminho aqui chamado lead. Agora é sua vez. Então, aqui a gente tem aqui o aplicativo Redação Paraná. Você já deve conhecer essa altura do campeonato, esse aplicativo. E qual é a proposta hoje? Ah, claro, tem uma proposta. Eu quero que você faça uma reportagem com o tema Conquistas Tecnológicas. Poxa, professora, conquistas tecnológicas, sim. Quando falamos de tecnologia, veja, eu vou dar uma contextualizada para você. Lá no século XII, por exemplo, a tecnologia era o arado, o óculos, né? Se você pegar o início da nossa literatura, isso era tecnologia. Quando chegamos no modernismo, na virada do século, né? Ali na semana de 22, qual era a tecnologia? A luz elétrica, a velocidade, né? Queremos luz, aeroplano, então a gente tinha a máquina como a parte tecnológica. E hoje, quais são as conquistas tecnológicas? Tem mais de 50 anos que o homem chegou à Lua e muita coisa é testada no espaço e trazida para cá, em vários segmentos da tecnologia. Vou te dar uma dica. Você já observou como as pessoas estão fazendo cirurgias atualmente? Quais são os campos que a robótica está agindo? Quando falamos de tecnologia, temos que ampliar a nossa visão para ver o quê? Quais são todas as vertentes da tecnologia. Agora, nesse instante, nessa aula, estamos usando a tecnologia
você está me recebendo na sua telinha e está tendo uma aula sobre o quê? Língua portuguesa. Então, quando você imaginou que você teria essa possibilidade de interagir, hoje eu propus que você usasse o Jamboard. No Jamboard você usa a tecnologia o quê? Das redes sociais, a tecnologia de poder conversar com seus colegas e estar como? Construindo algo. Então, vários aplicativos, várias redes sociais, a tecnologia presente na web. Pesquise sobre esse assunto, leia mais, eu já te dei uma boa resenha aqui. A produção de texto, propriamente dita, como será? Então, olha bem, passo a passo para você não errar. Acesse o aplicativo. Onde está o aplicativo? Na página do Redação Paraná. Então, ó, /redação.pr.gov.br. Beleza? O que você faz? Você seleciona lá atividade escolar. Aí você vai na outra seleção, reportagem. E após você localiza o título. Qual é o título? Conquistas tecnológicas. E agora, professora, o que fazer? Leia o texto de apoio, calmamente, interpretando. Faça suas pesquisas individuais antes de começar a escrever. De repente, você pode também, como sugestão, conversar com seus colegas usando o seu aplicativo de mensagens. Com base na leitura do texto, o que você vai fazer? Você vai redigir, você vai escrever uma reportagem sobre o tema. Qual é a surpresa do tema? Olha que legal! Drone. Em que medida pode facilitar algum aspecto da nossa vida? Já conhece drone, né? Já viu as aplicabilidades. Hoje são muitas. Usa-se para monitorar a agricultura, usamos às vezes para fazer uma filmagem em locais perigosos que não se queira ir. Também dá para fazer, você filmar aquela tua festa, né? E depois ter essa recordação do alto. Em grandes fazendas, em lugar da pessoa ir lá no meio, ver o gado, ver o rebanho, é o drone que vai. Em medições de terras, em incêndios. Atualmente, na busca e captura de bandidos e meliantes, também usam drone. Não se esqueça de revisar o texto antes de entregar ao seu professor. Então, veja, sintetizando, tua reportagem vai ter que ter o quê, então? Exatamente, a manchete. Pense com calma na manchete. Desenvolva um subtítulo, né? Passo a passo. Aí elabore o lead, aquele resuminho bem bacana com a tua pesquisa, tudo que você colocou, e depois o corpo da reportagem. Combinado? O que aprendemos? Relembramos o gênero textual reportagem, que já é nosso velho conhecido. Localizamos informações o quê? Implícitas e explícitas no gênero reportagem, no texto que analisamos. Revimos os elementos que compõem a reportagem. Manchete, linha fina, lead, percebeu? Identificamos a finalidade do texto. Qual é a finalidade de um texto reportagem? Explicar, interpretar um fato. Trabalhamos com algumas questões de concordância verbal, ok? Nesse vídeo falamos sobre reportagem. Espero que você tenha gostado e até breve.